Existe uma força invisível que está sempre agindo na gente. É ela que decide se a gente segue em frente ou se simplesmente a gente para. Hoje, a gente vai desvendar que força é essa. É uma coisa que a gente quase nunca para pra pensar, sabe? Uma força que não dá pra ver, nem pra tocar. Mas mesmo sendo invisível, o poder dela é imenso. É literalmente o que separa quem continua lutando de quem desiste no meio do caminho. Esperança. É disso que a gente tá falando. Uma palavrinha tão simples, mas que pode definir o rumo de uma vida inteira. E aqui está o ponto central de tudo. A falta de esperança cansa mais do que qualquer problema que se possa enfrentar. É um esgotamento que vem de dentro, sabe? E para a gente entender de verdade o poder da esperança, vamos dar uma olhada num teste de resistência. É um experimento antigo, mas que mostra uma verdade assim surpreendente. A situação era bem simples e, vamos dizer, bem cruel. Primeiro passo, colocaram os ratos num recipiente com água. E segundo passo, não tinha nenhuma saída. Nenhuma! E os primeiros resultados já mostraram uma diferença bem grande. Uma parte dos ratos simplesmente desistiu em poucos minutos. Mas outros continuaram nadando por muito mais tempo. Só que aí no meio do experimento uma coisa bem curiosa aconteceu. Algo que mudou completamente o jogo. Foi quando os pesquisadores fizeram uma intervenção bem simples, mas que foi transformadora. Eles pegaram os ratos que já estavam quase afundando, tiraram eles da água, seguraram por uns segundinhos e colocaram de volta. O resultado foi inacreditável. Aqueles mesmos ratos que estavam prestes a desistir começaram a nadar por horas, alguns até por dias. E o mais impressionante é o porquê disso ter acontecido. Não é que eles ficaram mais fortes de repente. Não, foi porque eles passaram a acreditar que podiam ser salvos de novo. A esperança de um resgate mudou absolutamente tudo. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. A água era a mesma, o cansaço era o mesmo, mas a mente não era mais. A verdadeira luta não era contra a água, era uma batalha interna, mental. Tá, mas e como essa história dos ratos tem a ver com a gente? Bom, isso se conecta diretamente com uma condição humana conhecida como o estado Gorse. E o que é esse tal de estado Gorse? É um termo que descreve um estado de desesperança tão profundo que a pessoa, depois de tentar de tudo, simplesmente desiste por dentro. Ela se convence de que não existe mais solução. E as características desse estado são bem sutis, mas devastadoras. A pessoa para de reclamar, para de lutar, ela simplesmente aceita a derrota como se fosse o único final possível. E é por isso que a gente precisa falar sobre a menor faísca que seja, porque a esperança é tão crucial e, o mais importante, como é que a gente faz para reacender essa chama? O ponto-chave é o seguinte: quando a esperança morre, o corpo vai junto. A mente desiste primeiro e o corpo, bom, ele só obedece. As consequências disso são bem físicas, bem reais. A motivação vai lá para baixo, a energia some e a mente meio que começa a desligar para tentar conservar o pouco que ainda resta. E olha, é muito importante entender uma coisa aqui. Isso não é preguiça, não é falta de vontade, de jeito nenhum. É a completa ausência de perspectiva. É aquela sensação de que não há mais para onde ir. Então, como a gente ajuda? Surpreendentemente, não é com grandes gestos. O processo tem que ser delicado. Tem que começar com algo pequeno. É só introduzir uma única, pequenina, nova possibilidade. Um sinal de que, talvez, ainda exista uma saída. E é assim que a gente volta a nadar. O poder de uma única faísca é capaz de virar o jogo por completo. Essa frase aqui resume tudo o que a gente conversou. Quem perde a esperança, para. Mas quem a recupera, mesmo que um pouco, volta a nadar. É uma relação direta e muito poderosa. Então, a grande lição é esta. Se sentir sem força, sem expectativa, não quer dizer que é o fim da linha. Só quer dizer que a esperança, que é como um músculo, ficou um pouco fraca por falta de uso. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a esperança é algo que pode enfraquecer, será que ela também não pode ser fortalecida, reacendida, um pequeno passo de cada vez?